A questão tem aspectos criativos, inovadores nesse trabalho que está sendo desenvolvido? Está aplicando direito o método científico? Tem profundidade? O relatório tem qualidade? Então, o registro escrito tem qualidade? Aqui não são exatamente os critérios, mas os critérios são feitos a partir dessas coisas que a gente está colocando aqui. O diário de bordo. Né? A pessoa sabe se organizar e registrar cronologicamente a informação, de forma que quando ela precisa recuperar alguma coisa do processo, ela tem. Apresentação oral. Né? Será que já está bom? Precisa melhorar? Quais são os aspectos positivos e negativos da questão da apresentação oral? Porque, como a Helena falou, não adianta a gente saber muita coisa, ter feito um projeto muito interessante, se na hora da gente comunicar esse projeto, seja de forma escrita, seja de forma oral, a gente não consegue. Né? E existe aí na história da ciência e da tecnologia diversas situações em que a gente vê pessoas brilhantes que fizeram coisas incríveis e quem levou o lucro foi quem soube comunicar esse projeto, né? Não necessariamente quem criou. E a gente precisa potencializar nos nossos jovens que eles, né, consigam não só fazer coisas interessantes, mas que eles consigam fazer com que essas coisas tenham impacto. A relevância, vocês colocaram, muitos de vocês, tem relevância. Relevância o quê? O que é relevante? No nosso contexto da FEBRAS, normalmente a gente se preocupa com relevância social. Será que é alguma coisa que vai fazer a diferença na comunidade, vai fazer a diferença no nosso país, ou até em aspectos globais? É um tema relevante? E tem outro eixo também. É relevante para aquele aluno? Porque, de repente, ele escolheu um tema que não é tão relevante para uma maioria, mas pode ser relevante para uma minoria. Né? E que, às vezes, ninguém se preocupou com aquela minoria. Outro dia a gente estava discutindo a questão do problema de algumas pessoas que têm tetraplegia. Né? Aí o pessoal fala, mas são tão poucos os tetraplégicos, por que vão investir tanto dinheiro? Não é um absurdo fazer esse tipo de discussão? Se fosse o filho, né? Ou o pai, ou o irmão, ele não ia falar isso. Então, quer dizer, existem alguns nichos que talvez não sejam, né, de uma aplicabilidade para muitas pessoas, mas são de extrema necessidade e importância que precisam ser valorizados e desenvolvidos. Questão do trabalho em equipe, cada vez mais, em qualquer área que a gente esteja, a gente mesmo como professor, a gente não tem uma dificuldade para trabalhar em equipe? É mais fácil chegar lá em casa, eu vejo qual é o livro, planejo a aula, não sei o quê, na sala fecha a porta e tudo bem. Né? Agora, na hora que eu preciso trabalhar interdisciplinaridade, bonitas essas palavras, né? Mas na hora que a gente precisa, a gente não foi formado para trabalhar em equipe. Então a gente tem uma dificuldade enorme. Entrar no fórum, compartilhar minhas ideias, é difícil, eu estou me expondo, né? Mas a gente precisa conseguir vencer e mais do que isso, precisa criar esses meninos, né, numa outra perspectiva. Aí, eu não vou passar por todos, se pudesse mostrar os slides, a gente tem uma sequência de slides, são quase 5 horas, eu vou passar bem rápido. Oi? Mas aí tem mais umas coisas aqui que a gente precisa discutir, né? Não vou passar por slide, vou passar meio rápido, mas vocês têm o texto. O que a gente fez? A gente fez várias reflexões para poder produzir a nossa ficha de avaliação. Falar assim, poxa, atitude. E aí? Eu tenho a gente tem mais de 300 avaliadores quando é no momento presencial, né? Fora a pré-avaliação que é feita só com base no relatório. Então, com base no relatório, a gente tem um formulário de avaliação para a gente selecionar quais os projetos que vão vir, que vão para a FEBRAS em março. A gente tem lá um formulário que é com base só no relatório. Quando eu tenho a feira presencial, a gente tem um outro formulário, porque tem coisas que você ali, conversando com os alunos, você vai conseguir avaliar e pelo relatório não. Só que como é que você consegue uniformizar minimamente esse processo de avaliação se você tem 300 pessoas diferentes, né, de áreas diferentes? O que significa atitude para um, o que significa para o outro? É extremamente difícil. Então, o que a gente fez? A gente fez um manual do avaliador, em que a gente tenta descrever o que a gente entende, né, como sendo um projeto, e na verdade não é um projeto que a gente quer avaliar, a gente quer avaliar os talentos. Então, para a FEBRAS, o que é importante, não é um projeto que vai ser patenteado, que vai vender para caramba. Porque se aquele projeto não foi feito pelo aluno, não interessa para a gente. O que a gente quer é identificar quem são os jovens talentosos que a gente descobriu porque eles mostraram um projeto para a gente, né? E a partir do projeto a gente conheceu o talento. Então, como é que a gente vai orientar os avaliadores para que eles compartilhem dessa visão? Que o que importa para a gente é o processo, que o que importa para a gente é o talento do aluno, no contexto em que ele vive, né? Na situação do potencial que ele tem. Isso é muito difícil. Mas a gente tenta. Todo ano a gente está tentando melhorar. Escreveu o manual.
E a gente colocou algumas perguntinhas também, porque se ele está com dificuldade, mas como é que eu faço para avaliar, para conseguir descobrir se o aluno tem atitude ou não? Então, a gente, por exemplo, a gente colocou aí, para atitude. O aluno acredita no projeto, demonstra entusiasmo. Então, na hora que você lê o relatório, olha o diário de bordo e ouve a explicação dele, você faz perguntas, você sente que o aluno acredita no projeto, né? Demonstra entusiasmo, mostrou determinação para superar as dificuldades do projeto. Então, na fala dele, ou quando ele descreve as tentativas e erro, você está conseguindo perceber isso? Por exemplo, o aluno soube, uma outra pergunta que a gente colocou que podia ser feita, o aluno soube improvisar materiais ou equipamentos para alcançar o resultado final? Então, quando ele viu uma dificuldade, né, ele foi tentar alternativas? Então, é aquele aluno que não desiste. Né? Uma atitude de cientista é aquele que acredita na ideia dele e vai em frente. O aluno foi capaz de engajar pessoas da sua família, escola ou comunidade no projeto? Quando ele viu que estava com dificuldade só com o orientador para resolver alguma coisa, ele foi em busca de alternativas? E por aí afora, a gente tem aqui que eu quero mostrar alguns vídeos para vocês, né? Porque agora você já começou a ficar cansado. Depois do almoço eu falando aqui que nem uma metralhadora não vai dar. Então, como vocês sabem ler muito bem, a gente tem os slides que vão estar à disposição, então vocês vão poder olhar quais são alguns exemplos de perguntas, e que isso não significa que esse é o caminho, porque eu sei que vocês vão fazer muito melhor que a gente, em muitos aspectos aqui, vocês vão conseguir formular outras questões, e aí eu até peço ajuda, né? Coisas que vocês acham que a gente podia estar melhorando, mandem para a gente, por favor, porque a gente precisa aprender com vocês. Vocês estão dentro da escola, sabem muito mais de educação, né, de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino técnico, do que a gente que está na universidade. Então, a gente precisa muito da ajuda para a gente ir aprimorando os nossos processos. Então, aqui a gente tem, para cada um, para habilidades, se puder puxar os slides comigo. Então, para habilidades, a gente colocou algumas perguntas possíveis. Para criatividade e inovação, então vamos exemplificar criatividade e inovação. Que perguntas possíveis? Olha, o aluno desenvolveu o projeto a partir de uma ideia nova? Às vezes a ideia não é nova, porque quanta ciência se desenvolve a partir de coisas que já estão sendo estudadas aí há séculos, né? Mas às vezes ele acha uma ideia nova, né? Ou o aluno propôs uma resposta original a uma questão que não é nova, mas ele propôs algo que é original. Puxa, então é criativo na estratégia, ou é criativo, né, na forma de observar o problema, na forma de resolver o problema. O aluno inovou na abordagem, recursos, equipamentos, método para fazer a pesquisa. Às vezes ele conseguiu fazer uma pesquisa que você faz no laboratório avançado, de repente ele desenvolveu uma outra estratégia que ele talvez não tenha resultados tão precisos quanto lá naquele laboratório, mas que ele conseguiu, né, investigar aquele problema. Soube relacionar informações de maneira original. Aí, agora, tem mais outros. Agora a gente queria, só para vocês acordarem, vamos ver esse menino aqui lá de Imperatriz. E Imperatriz tem uma história muito bonita. Começou com uma menina que fez um projeto lá, uma forma de fazer um sabão. Foi a única de Imperatriz, eu não lembro que ano foi, faz muito tempo. E hoje Imperatriz tem feiras de ciência, tudo quanto é escola, pública, privada, participam de feiras no Brasil inteiro, vão para movimentos fora do país. Eles têm um grupo de professores que se reúne, né, tipo um clubinho de professores que se reúne para discutir, para investir na formação. Tem um trabalho bem bacana na Imperatriz. E esse ano eles tiveram um finalista selecionado pela Febrace e uma outra finalista selecionada pela Mostratec da mesma cidade. Vamos ver aí o carvão alternativo. E não foi desse ano, foi do ano passado. Bom, eu sou o Guilherme, de Imperatriz, Maranhão. O meu projeto é o carvão alternativo. Bom, eu notei que na minha região existia uma grande utilização do carvão vegetal, o que gerava grandes impactos ambientais na região. Então, com isso, eu resolvi produzir uma alternativa à utilização desse carvão, que foi o carvão alternativo. Utilizando os resíduos do carvão vegetal, a fécula de mandioca e a argila, eu produzi um carvão que, ao final dos testes, ele possuía maior poder calorífico, combustão inicial facilitada, além de possuir baixos custos. Vale muito a pena. Esse aqui foi em 2010. Vale muito a pena vocês consultarem o nosso site e assistirem o vídeo dele de 2011. A gente vai passar ele falando aqui.
Agora? Não, é naquele geral de projetos. Então, mas ele explicando o projeto dele de 2011, vocês veem um salto, foi a fase 2 do projeto. Então ele avançou muito tecnicamente em relação ao projeto, então todos os professores da área de química, lá da Poli, ficaram encantados, né, com o desempenho e com a evolução, com a mágica que esse menino era capaz de fazer em infraestrutura muito simples, mas de conseguir fazer. Quando ele não tinha o equipamento para medir, ele inventava um método para conseguir medir aquilo, porque ele falou assim, mas eu não preciso de uma medida absoluta, eu preciso de uma medida relativa, então eu não preciso fazer isso num laboratório, etc. Então, muito, assim, um avanço muito grande. E esse avanço muito grande, às vezes até é fruto. Num ano ele participa, ele recebe tantas perguntas, né? Tanta gente ali dando sugestão, perguntando, que aí ele já sai com uma lista de trabalhos futuros. No ano seguinte, esses meninos, assim, é inacreditável. A gente que é professor, a gente fala, nossa, como é que pode, né? Oi? Então, aí a aplicação do método científico, depois vocês podem estar lendo também. Então, olha, que perguntas que eu posso fazer para saber se ele aplicou o método? Aí ele foi capaz de formular claramente o trabalho? Definir qual é a questão que ele está atacando, qual é a hipótese que ele quer verificar, quais são os objetivos que ele vai desenvolver ali naquele projeto para verificar essa hipótese. Ele soube identificar e cumprir as etapas, porque para eu conseguir fazer meu plano de pesquisa tem uma série de etapas. A pesquisa bibliográfica, que alguns dos professores aqui destacaram, coleta de dados, análise, registro. Então, eu sou, a partir do diário de bordo, a partir do relatório, a partir do pôster e das perguntas que você faz, você é capaz de verificar se foi o aluno mesmo que fez, se ele aplicou. Vou pular aqui porque vocês vão ver. Ainda, dependendo do tipo de projeto, porque às vezes você tem projeto na área de humanas, na área de ciências sociais, você tem projetos em áreas diferentes. Se for um projeto que, para ele poder testar a hipótese, verificar se ela vale ou não vale, ele precisa prototipar alguma coisa, então, será que ele foi capaz de simular, de prototipar, de testar, mesmo que os resultados ainda sejam preliminares? Você fala assim, puxa, mas é um aluno de ensino médio, é um aluno de ensino técnico. Se ele conseguiu ter resultados preliminares, se você valoriza esse talento, né, se você encaminha esse talento, às vezes, para uma parceria da escola de vocês, com algum outro lugar onde ele pode ter uma infraestrutura diferente e fazer testes com maior precisão, vocês não seguram essa meninada. A gente tem exemplos aí de jovens que estão fazendo pesquisa no Instituto Butantan, na Fiocruz, né, que eles começam na escola e depois eles começam a fazer trabalhos, e a gente acha extremamente importante que esses trabalhos sejam feitos em parceria com o professor da escola. Que não seja aquele talento, né, que vai embora e esquece a escola. Mas não, que é um talento em que vocês estão juntos, porque vocês fazem parte dessa construção. Então é importante que a autoestima do professor que você colocou, não é porque os alunos em algumas dessas iniciativas estão tendo mais visibilidade, né, que a gente precisa, inclusive, dar mais visibilidade nos próximos anos para os professores. Nos primeiros anos, a gente se concentrou um pouco mais no jovem, porque a gente queria desmistificar um pouquinho, né? O jovem na TV, o nerd, sempre era o quê? Bestalhado. O bobão, né, que fica lá esquecido, que ninguém convida para as festas, etc. A gente, com outras entidades, a gente vem num trabalho muito forte de tentar mudar um pouco o que se entende por nerd aqui no Brasil. O nerd é um cara bacana, o nerd ou a nerda, né? Não sei se ficou feio essa, hein? Mas os que gostam de estudar são pessoas normais, são legais, são lindas, entendeu? Não tem essa. Então, inclusive alguns programas na TV agora voltados para adolescentes, vocês podem ver que às vezes os apresentadores estão com um estereotipo mais nerd, né? Porque os nerds no Brasil estão na moda, né? E a gente precisa levar isso para dentro da escola, que o cara que está na moda é o cara que é estudioso, não é o que está envolvido com gangue, fazendo coisa errada. O cara que está na moda é aquele que vai mudar esse país, né? Que vai resolver os problemas que a gente tem. Então a gente precisa levar, a gente precisa acreditar nisso enquanto professores. Mesmo que a gente tenha dificuldade para orientá-los às vezes. Porque se eles acreditarem nisso, e eles acreditarem que a gente acredita nisso, a coisa acontece, né? Porque um vai aprendendo com o outro, né? E eu não estou falando isso, eu acredito mesmo, isso está acontecendo, né? E quem faz isso são vocês, não é mais ninguém a não ser o professor que está lá na escola.